pianista... Um intérprete, né? Pianista, a mão, assim, a pegada, a precisão, a clareza, principalmente a mão esquerda que ele tinha. Aí ele tocava meio como Chick Corea, meio como Oscar Peterson. Isso na parte de jazz. Agora, era apaixonado pelo Luiz Paulo Simas, que não tinha aquela destreza pianista, mas tinha um conhecimento de harmonia, porque ele era oriundo de uma banda chamada Momento 4, que era meio da bossa nova. Então ele tinha um conhecimento de harmonia. Ele é um grande compositor. O Luiz Paulo Moura agora está dando aula em Nova York. Eu aprendi muito com o Luiz Paulo. Ele fez o Plim Plim da Globo. O barulho? Ele que faz, eu estava morando com ele, eu fui expulso de casa, né? Aí ele é um amor, ele só tinha um quarto para ele e um piano. Ele falou, olha, você não pode dormir no quarto do piano. Aí ele pegou uma Popular Mechanics e aprendeu a fazer marcenaria para fazer uma cama para ele, uma coisa mais querida. E eu dormia embaixo. E ele falava, olha, você só pode... Assim, eu dei aula de piano, ele dava aula também. Eu tinha que ir para a praia, ficar lá zanzando. Aí ele era da nossa banda, do Vima, né? Ele era o mais velho, e era um músico de estúdio. Ele era convidado para tocar, porque ele contratado, ele né? dava aula no Instituto Goethe, porque ele falava alemão, e ele foi o primeiro a fazer oscilação de voltagem. Ele era um professor pardal, e muita harmonia. Era um geninho. Eu tive muita sorte de entrar no Vima, que era um monastério. Pensava que era sexo e drogas e yoga. Não, era um monastério, todos estudando. Eu fiz um duo, um violão. Aonde isso? No Vima, é uma minha banda. Uma banda mítica. No começo. Eu, Lulu Santos, o Rich. O Rich era... Tinha saído de Oxford e ficava recitando Shakespeare. O Fernando Gama, que era um puta baixista, também tocava Vila Lobos, um violinista extraordinário, baixista incrível. Lulu era um puta guitarrista. E eu aprendia sânscrito, queria... Hoje virou um astrônomo, né? Então, eu estava num antro de pessoas muito diferenciadas. E o Luiz Paulo, toda hora ia fazer, ele falou assim, puxa, Lobão, hoje você se vira por aí, porque hoje o Hans Donner, que na época era o cara que fazia as aberturas da Globo, né, me chamou lá para fazer um trabalho, não sei o quê. Ele passou o dia inteiro, chegou 10 horas da noite, exausto, ele falando para mim, puxa, ele me botou imagina uma computação gráfica nos anos 70, né? Ele falou assim, olha, botou uma maquete de acrílico, e aí a coisa acontecia assim, assim, assim. Ele falou, faz a trilha sonora disso. Rapaz, eu peguei vários sintetizadores, aí ele contando, né? Porque aí é o seguinte, aí entrava a maquete tal, aí fazia uá, aí vinha outra maquete, aí fazia uá, aí fazia xá. Falei, puxa, que legal. E aí na hora que eu juntava, fazia plim, plim. Eu falei, pô, legal. Aí no dia seguinte ele foi mixar tudo, veio amoadíssimo. No dia seguinte, passou outras 10 horas, chegou, porra, esses caras são foda. Eu falei, por quê? Porque eles tiraram tudo uau, só deixaram o plim-plim. Não deve ter sido esse cara, deve ter sido o Boni, né? Não sei o que, mas assim, foi assim, engraçado, porque ele nasceu. Esse tal do Plim Plim nasceu naquele exato momento. Que loucura, entendeu? né? Tanto para o bem quanto para o mal. Cada vez que toca esse Plim Plim, o cara que fez ganha direito autoral. Eu acho que houve uma batalha de direitos autorais, porque ele vai ficar milionário com isso, né? Trilionário. Acho que acabou o Plim Plim. Ainda tem Plim Plim? Tem. É o mesmo Plim Plim. Deve ter, sim. Eles botam numa negocinho da... porque virou uma trademark muito não, forte, aquilo é né? foda. E assim, a sacação do Luiz Paulo, né? Então, assim, o tem Patrick... Brasil, Zil, Plim Plim. Aí você pensa assim, na época... aí de vinheta. Pro vinheteiro. Vinheteiro aí, assim, nós, na época, assim, o nosso show era muito engraçado. Os shows dos anos 70 era um desbunde. Assim, sessão maldita no Museu de Arte Moderna. Então a gente ia fazer um show de 2h30. Então, assim, eu começava uma bateria com 2 bumbos, 8 tons, a coisa enorme, não sei o quê, de repente deve fazer um solo de baixo. 8 tons? Era Nossa 2 bumbos, era enorme a bateria. E aí a gente tocando, aí tinha uma parte de jam session. E era ótimo assim. Como é que a gente fazia? Os solos, assim, compassos em 13 por 24, compassos muito... conversões e tudo mais. Complicado, música de 20 minutos. E aí a gente fazia os improvisos, eu comecei a aprender coisas interessantes. O Luiz Paulo fala assim, Lobis, o negócio é a frase de chamada. Você toca 10 minutos, 20 minutos, aí a gente faz aqui entre nós
uma frase de chamada. Então você faz, pipiriri, todo mundo vai ser. Aí, então as pessoas ficavam muito impressionadas. Você tocava horas, não sei o que, daqui a pouco o cara ficava de saco cheio e mandava. Todo mundo, entrava, né? E aí você para se entender, as pessoas ficavam todas desbundadas, caídas, viajando de ácido na nossa frente. E era música nova, todo mundo queria aquilo ali. E o público grande, sabe? A gente às vezes fazia um mês de temporada, tudo lotado. Todo mundo usando entorpecentes, né? Barbitúricos. 5.000 pessoas por dia. Sabe, assim, muitas, assim, era uma coisa incrível a aceitação. A gente sobrevivia muito bem com isso. E tinha uns PA próprios, nós tínhamos toda a estrutura muito melhor do que os profissionais da época da MPB. No Canecão, você ia fazer o show da Maria Bethânia. Tinha a mulher com microfone e a banda não tinha nem amplificação. Não tinha? Não, porque por isso que você vê os discos de música brasileira, a voz na frente, aquele murundum insosso atrás. É um murundum mesmo, né? E aí, quando comecei a tocar com a Marina namorava até a Bethânia. E eu tinha a estrutura da Bethânia para a Marina. E a gente não tinha hold, não tinha contra-regra, não tinha gente que montava nossas coisas. Então tinha isso. O Luiz Paulo, estavam falando sobre o Luiz Paulo. O Patrick Moraes era um puta pianista que saiu do IES e veio tocar com a banda. É ruim, né? E era um puta pianista, mas quando ele viu o Luiz Paulo tocar, ele chorava. E o Luiz Paulo, em vez de fazer, ele fazia pam, 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 e altas harmonias, profundo, sabe? Uhum. Então, assim, eu vim desse background, né? O Lulu era um puta guitarrista. Os instrumentistas eram muito, muito exímios instrumentistas, né? Então, quando a gente chegou nos anos 70, então eu, Rich, Lulu, éramos oriundos, ainda mais o Lulu e o Rich, que eram mais velhos até do que eu, mas éramos oriundos de um outro conceito musical. Então, a gente teve que se adaptar. O Lulu, assim, então ficou mais simples. A gente ficou, vamos simplificar. Vocês ficaram ou a indústria tornou vocês? Não, porque não. Sabe por quê? Porque tem isso, o diretor de gravadora chega, porra. Não, sabe por que é? Não. Não, porque, por exemplo, eu me tornei, assim, um proto-punk quando o próprio Patrick Moraes chegou, e quando para se terminar, eu já estava casado com a mulher dele. Ele foi na casa, quando ele chegou na casa, ele falou assim, caralho, eu não posso entrar, porque eu já estava morando na casa dele. Ele veio com uma sacolinha, e isso não existia nada no Brasil. Ele tinha acabado de chegar com o movimento punk, que tinha acabado de estar na Inglaterra, com The Clash, com The Police, com Buzzcocks, com Madness, com Elvis Costello, Sex Pistols, tudo aquilo. Ele jogou assim, falou, it's over. Ele falou assim, olha, o rock progressivo agora está amaldiçoado. Quem falar sobre pega mal. Assistir a Hate, Pink Floyd, não podia ser Pink Floyd, Led Zeppelin, tudo foi enterrado. Não se podia falar. Como é que acontece esse tipo de fenômeno? É muito louco isso, né? Sabe o que é? É troca de geração? Que não porra foi que isso, é, né? Que loucura isso, né?